Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com a nossa tradicional retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento. Terminando mais uma década, agora a década de 90, onde foram perdas irreparáveis das mais diversas áreas. O ano de 1999 também não foi fácil e vamos relembrar esses grandes nomes. E você que assistiu o ano de 1998, finalzinho do vídeo tem alô pra você. Vamos começar um querido humorista, que foi o inesquecível Ariel Coelho. Ariel da Silva Coelho, nascido em Curitiba, no estado do Paraná, em 10 de janeiro de 1951, faleceu no Rio de Janeiro em 28 de junho de 1999. Ele fez várias participações também no cinema. A minha, que eu tenho uma lembrança, é o Cangaceiro Trabalhão, né, que é muito bom. Ele começou na TV em 1981 em Um Amor é Nosso, participou de Parabéns Pra Você, Marquesa de Santos, Tamanho Família, Corpo Santo, Sassaricando, Engraçadinha, O Fim do Mundo, mas foi no finalzinho da carreira que ele teve o destaque fazendo os papéis humorísticos. Em Chico Total, onde ele fez Dr. Logulo, Salsa e Merengue, pela Turma do Didi, ainda fez Chiquinho Gonzaga e teve sua carreira encerrada. Ele faleceu muito jovem ainda, 48 anos, no Zorra Total, fazendo Abelho. Ele faleceu precocemente em 28 de junho de 1999, aos 48 anos, vítima de um câncer no fígado. Nosso querido Ariel Coelho. Vamos relembrar de um dos maiores apresentadores do Brasil, que foi Blota Júnior, José Blota Júnior, nascido em Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo, em 3 de março de 1920. Faleceu em São Paulo em 22 de dezembro de 1999. Ele foi advogado, apresentador, empresário, jornalista, locutor, político, roteirista e produtor de rádio e TV. Um dos mais respeitados apresentadores do Brasil. Foi por muitos anos o mestre de cerimônia do Troféu Roquete Pinto. Apresentou programas na TV Rio, TV Gaúcha, TV Tupi, TV Bandeirantes, SBT. Foi um dos maiores nomes da TV. Era irmão também do Geraldo Blota, que foi um jornalista esportivo muito importante, e o Gonzaga Blota, que foi um diretor e ator fantástico, um diretor de TV maravilhoso. Ele faleceu no dia 22 de dezembro de 1999, aos 79 anos de idade. Ele faleceu de insuficiência respiratória em consequência de uma pneumonia. Grande Blota Júnior. Vamos relembrar de Horácio Gomes Bolanhos, o irmão do inesquecível Roberto Bolanhos, o nosso Chaves. Horácio fez o papel marcante Godines. Horácio Vitor Gomes e Bolanhos Cadiz, nascido em Cidade do México em 28 de julho de 1930 e faleceu na Cidade do México em 21 de novembro de 1999. Ele foi produtor, ajudou bastante seu irmão na produção do Chaves. Fez, claro, as suas participações como Godines. Ele faleceu vítima de uma parada cardíaca aos 69 anos de idade no dia 21 de novembro de 1999. Nosso inesquecível Godines, Horácio Bolanhos. Vamos relembrar também agora do cantor de reggae, ele que foi considerado o mais jovem membro dos The Wailers, a banda de Bob Marley, Junior Bright White. Nascido em Kingston, na Jamaica, em 4 de abril de 1949 e faleceu em 2 de junho de 1999. Ele ficou apenas 8 meses, depois seguiu sua carreira. Ele morou muitos anos nos Estados Unidos e voltou para a Jamaica, a chamado do Bunny Wailer, e faleceu agora há muito pouco tempo, para trabalhar em um projeto que seria a reunião dos Wailers. Infelizmente, quando tiraram a vida do lendário Peter Tosh, em 87, os planos para a turnê mundial de os Wailers nunca se concretizaria. Infelizmente, Pratt White também teve sua vida tirada no dia 2 de junho de 1999, na casa de um músico parceiro dele de Kingston. Infelizmente, ele tinha apenas 50 anos de idade. Vamos lembrar também de mais um lendário do reggae, que foi Dennis Brown. Ele, nascido em 1º de fevereiro de 1957 e faleceu em 1º de julho de 1999. Ao longo de sua carreira, gravou mais de 75 álbuns e foi um dos pioneiros do lover rock, um subgênero do reggae. Segundo o Wikipédia, Bob Marley, em uma certa vez, declarou que Brown era seu cantor preferido e apelidou de o príncipe do reggae. Dennis Brown sofria por ter apenas um pulmão e faleceu no dia 1º de junho de 1999, com apenas 47 anos de idade, de pneumonia. Ele deixou esposa e 13 filhos. O inesquecível Dennis Brown. Vamos lembrar do lendário compositor Carlos Cachaça. Ele, nascido no Rio de Janeiro em 3 de agosto de 1902, faleceu em 16 de agosto de 1999 e foi um dos fundadores
locutores da Estação Primeira de Mangueira e foi o principal parceiro de Cartola, outro lendário do samba. Ele faleceu no dia 16 de agosto de 1999, aos 97 anos de idade. Ele tinha sido diagnosticado com a pneumonia e desde então passou a recusar comer e passava muito tempo deitado. Infelizmente, faleceu enquanto dormia na capital carioca aos 97 anos de idade. Foi velado na quadra da Mangueira e sepultado no cemitério do Caju, zona portuária do Rio. Grande nome do samba. Vamos relembrar do ator Carlos Croeber, grande nome também. Carlos Henrique Croeber nasceu em Belo Horizonte, na capital do estado de Minas Gerais, em 20 de setembro de 1934 e faleceu no Rio de Janeiro em 12 de junho de 1999. Um grande ator brasileiro e participações marcantes na nossa TV e também no cinema. Na TV, ele começou em Estúpido Cupido, de 1976, passando logo pela primeira versão de Anjo Mal, Pai Herói, outro grande sucesso, Baila Comigo, Guerra dos Sexos, Tranças e Caretas, Um Sonho a Mais, O Tempo e o Vento, marcante, essa série eu adoro, Roda de Fogo, Cambalacho, Mandala, Fera Radical, Que Rei Sou Eu, Barriga de Aluguel, Rainha da Sucata. Foram os grandes sucessos. Vamos pular aqui para o final, Engraçadinha, Torre de Babel, Labirinto e outros programas também humorísticos. Ele gostava muito da fase de humor. Carlos Croeber faleceu no dia 12 de junho de 1999, aos 64 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca e respiratória. O autor esteve internado no Centro de Terapia Intensiva, CTI, por 2 meses no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio. Seu corpo foi cremado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Dos grandes nomes da TV, Carlos Croeber. Vamos falar agora da nossa querida atriz e apresentadora Célia Biar. Célia Rafaela Martins Biar nasceu em São Paulo em 10 de março de 1918, faleceu em São Paulo em 6 de novembro de 1999. Grande nome. Ela começou a sua carreira como apresentadora em 1965, como apresentadora do Sempre Mulher e Sessão das 10. Em 1966 fez o Quem é Quem e de 67 a 69 no Ó Que Delícia de Show. Depois, no ano de 1970, começou a fazer parte também na TV como atriz, como Pigmalião 70, no ano de 1970, A Próxima Atração, participou do Satricon, fez várias personagens, Corrida do Ouro foi um grande sucesso, Estúpido Cupido e Planeta dos Homens, Locomotivas, Vivo Gordo, Final Feliz, Brega Chique, Sassaricando, Deus nos acuda, Torre de Babel e seu último trabalho foi Suave Veneno, em 1999. Célia Biar faleceu vitimada pelo câncer do pulmão, aos 81 anos de idade, no dia 6 de novembro de 1999. Grande nome da TV. Vamos relembrar da queridíssima humorista Consuelo Leandro. Maria Consuelo da Costa Ortiz Nogueira, nascida em Lorena, no estado de São Paulo, em 27 de maio de 1932 e faleceu em São Paulo em 5 de julho de 1999. Uma grande atriz e comediante brasileira. Vamos citar aqui alguns de seus trabalhos. Na TV, começou em 1961 no fantástico programa Praça da Alegria. Ela fez a Cremilda. Participou também do Ceará contra o 007. Participou do Balança Mas Não Cai, que fez vários personagens. Cambalacho, Praça Brasil, A Praça é Nossa. Ele fez vários papéis. Escolinha do Golias, que foi seu último trabalho. O Sr. Leandro faleceu vítima de um câncer na bexiga em 5 de julho de 1999, pouco depois de completar 67 anos de idade. Ela foi sepultada no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Vamos relembrar um dos maiores autores de novelas de todos os tempos, que foi Dias Gomes. Alfredo de Freitas Dias Gomes, nascido em Salvador, a capital do estado da Bahia, em 19 de outubro de 1922 e faleceu em São Paulo em 18 de maio de 1999. Foi casado por muitos anos com a também incrível autora Janete Claire. Vamos citar apenas alguns de seus trabalhos que são maravilhosos. Vou citar apenas alguns, tá bom? O Bem Amado, pra mim, que foi um clássico realmente até hoje. Ele fez a Rock Santeiro, primeira versão censurada, e depois conseguiu, em 1985, um grande sucesso. Saramandaia, Mandala, Irmãos Coragem, outro clássico. Minisséries que até hoje são um grande sucesso. Pagador de Promessas, Dona Flor e Seus Dois Maridos. Também participou fazendo Carga Pesada entre 1979 a 1980. Claro, o seriado também, O Bem Amado, onde ele fez a adaptação maravilhosa, tanto para o cinema como para a TV. Dias Gomes faleceu aos 76 anos de idade,
cidade de um acidente de trânsito ocorrido na madrugada do dia 18 de maio de 1999, na região dos Jardins, na cidade de São Paulo. O dramaturgo voltava de táxi de um jantar com sua esposa, Bernadette, depois de assistir à encenação de Madame Butterfly, ópera dirigida pela atriz Carla Camurati. O taxista fez uma conversão proibida na Avenida 9 de Julho e o carro foi atingido por um ônibus que seguia na mesma direção. Com o impacto, sem estar usando o cinto de segurança, Dias Gomes foi arremessado para fora do carro e bateu a cabeça na mureta que separa a via exclusiva dos coletivos na avenida, o que causou sua morte instantaneamente. Infelizmente, perdemos um grande autor de novelas, o lendário Dias Gomes, aos 76 anos de idade. Vamos falar agora de uma das vozes mais conhecidas do Brasil, do lendário Edmo Zarif. Ele, nascido em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 15 de dezembro de 1940, e faleceu em Niterói, na região metropolitana do Rio, em 27 de dezembro de 1999, um radialista e locutor brasileiro. Ele fez a famosa vinheta Brasil, Zil, Zil, usada até hoje nas Copas do Mundo, em Jogos do Brasil, que marca as transmissões esportivas da Globo e da Rádio Globo. O Valdir Amaral e o Mário Luiz, lendário Valdir Amaral, locutor esportivo, pediu para que Edmo Zarif fizessem essa montagem e ficou marcada até hoje. Edmo Zarif faleceu aos 59 anos de idade. Trabalhou muitos anos na Rádio Globo, uma das principais vozes do Brasil. Ele faleceu de problemas cardíacos aos 59 anos de idade. Vamos relembrar agora da atriz Heloísa Helena. Heloísa Helena de Almeida Lima, nascida no Rio de Janeiro em 28 de outubro de 1917 e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de junho de 1999. Foi atriz, diretora e cantora brasileira. Ela começou na TV em 1951, em A Bela Madame Vargas. Depois participou da grande faculdade dos atores, que foi a Grande Teatro Tupi. Participou da primeira versão de Selva de Pedras, Semideus, Corrida do Ouro, Pecado Capital, O Astro, Região Maravilha. Só são alguns dos trabalhos. Eu Prometo, Rock Santeiro, ela fez A Madre, Que Rei Sou Eu, e seu último trabalho foi Mulher, de 1999. Ela faleceu no dia 19 de junho de 1999, em decorrência de um ataque cardíaco. Grande nome da TV. Vamos relembrar agora de mais um grande locutor e apresentador de TV, que foi o Hilton Gomes. Hilton Gomes de Souza, nascido no Rio de Janeiro em 23 de maio de 1924 e faleceu em 17 de outubro de 1999. Ele ficou conhecido realmente porque ele foi o primeiro jornalista a apresentar o Jornal Nacional da Rede Globo, ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que Cid Moreira. Ele fez a primeira fase também do Jornal Globo, ao lado de Luiz Jatobá, trabalho que tinha uma voz incrível também. Ele faleceu de parada cardiorrespiratória aos 75 anos de idade, no dia 17 de outubro de 1999, aos 75 anos de idade. Grande lenda da TV. Vamos falar do inesquecível João do Pulo, também uma triste história para um herói brasileiro. Carlos de Oliveira, nascido em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, em 28 de maio de 1954, e faleceu em São Paulo em 29 de maio de 1999. Foi um atleta especializado em saltos, sendo recordista mundial do salto triplo, medalhista olímpico, tetracampeão pan-americano no triplo e no salto à distância. Ele faleceu muito jovem, aos 45 anos de idade. Ele teve sua carreira interrompida de uma forma triste. 22 de dezembro de 1981, ele sofreu um grave acidente automobilístico na via Anhanguera, na altura do quilômetro 86, sentido Campinas, São Paulo. O veículo, um Passat, na qual estava com seu irmão, Francisco, e um amigo, foi atingido por uma variante. Após quase um ano internado na UTI do Hospital Irmãos Penteado, em Campinas, e ter passado por 16 cirurgias e 4 paradas cardíacas, sua perna direita teve de ser amputada, no final do ano de 1982, o que significou o encerramento da sua carreira de atleta. No ano seguinte, estudou educação física, entrou para a vida pública, tendo sido eleito deputado estadual em São Paulo, reeleito em 1990 e não conseguiu se reeleger em 94 e 98. João do Pulo faleceu em 1999 devido a cirrose hepática. Nos últimos anos de vida vivia solitário, com depressão, alcoolismo e problemas financeiros. Triste fim para um atleta que tanto nos deu alegria, né? João do Pulo faleceu aos 45 anos de idade. Vamos falar agora também de um cantor fantástico, que foi o José Ricardo, grande nome da Jovem Guarda. Ele, nascido no Rio de Janeiro em 6 de março de 1939, faleceu no Rio de Janeiro em 11 de maio de 1999. Ele foi integrante da Jovem Guarda. Ele destacou-se ao longo da carreira pela sua bela voz e pela solidariedade com artistas em situações adversas da vida. História linda de vida, realmente. Ele ajudou bastante artistas
Além da sua grande atuação artística, que chama atenção realmente, ele sempre lutou para ajudar os artistas em dificuldade. Foram vários colegas que ele auxiliou com sua personalidade solidária. A partir dos anos 80, assumiu como membros de sua família as irmãs Batista, Linda, Odete e Dicinha, que foram grandes cantoras da época de ouro do rádio, que passavam por necessidade. A relação de afeto, solidariedade e amor com as cantoras serviu de inspiração para a peça Somos Irmãs. Ele faleceu pouco depois de completar 60 anos de idade, no dia 11 de maio de 1999, vitimado por um agressivo câncer no pâncreas. Ele foi velado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o cortejo do seu corpo, levado pelo Corpo de Bombeiros, deixou a Cinelândia e foi acompanhado por uma pequena multidão que aplaudiu. Importante legado e talento, solidariedade e amor ao próximo. Grande perda. Vamos lembrar do ator Luiz Armando Queiroz, também de papéis marcantes. Ele, nascido em Recife, na capital do estado de Pernambuco, em 22 de fevereiro de 1945, faleceu no Rio de Janeiro em 16 de maio de 1999. Vamos aqui alguns papéis. Ele já começou fazendo um grande sucesso, que foi Selva de Pedra, a primeira versão de 1972. Ele foi o primeiro Tuco da Grande Família, também em 1972. Participou de Pecado Capital, Estúpido Cupido, Os Imigrantes, Rock Santeiro, onde ele fez o Tito Moreira França, né? Foi um grande sucesso. A História de Ana Raiz é Trovão. Seu último trabalho foi em Mandacaru, em 1997. Luiz Armando Queiroz faleceu de falência múltipla dos órgãos, em consequência de uma quimioterapia para tratar de um câncer linfático, doença diagnosticada em dezembro de 1998. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Ele tinha apenas 54 anos de idade. Vamos lembrar do querido apresentador, jornalista Luiz Lopes Correia, do Aqui Agora. Que saudade. Ele, nascido em Itajaí, em 4 de julho de 1929 e faleceu em São Paulo em 16 de outubro de 1999. Ele começou a sua carreira como locutor da PRG5 Rádio Atlântica de Santos, depois passou pela Rádio Cultura de São Vicente. Já na capital paulista participou da Rádio Record, Rádio Cultura, manteve-se na organização Vitor Costa até a compra pela TV Globo, na TV Paulista, que depois só ser TV Globo São Paulo. Mas o seu destaque realmente veio nos anos 90, quando ficou conhecido pelas suas locuções no jornalístico Aqui Agora do SBT, onde ele anunciava as manchetes da abertura, bem como narrava todas as notícias internacionais. Ele também apresentou o TJ Internacional. Seu último trabalho foi na Rádio Capital. Ele faleceu aos 70 anos de idade, em 1999, sendo sepultado no mausoléu do Sindicato dos Jornalistas, no cemitério de São Paulo. Grande nome da nossa TV. Vamos lembrar também da querida humorista Zezé Macedo. Maria José de Macedo, nascida em Silva Jardim, no estado do Rio de Janeiro, em 6 de maio de 1916, e faleceu no Rio de Janeiro em 8 de outubro de 1999. Foi uma comediante, grande atriz. Por anos foi parceira do nosso inesquecível Chico Anísio, mestre do humor, onde deu muitas oportunidades para Zezé Macedo. Ela começou em 1953 em Mesa Quadrada. Passou pelo Balança Mas Não Cai, Chico City, vários personagens, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Chico Anísio Show, Cambalacho, Escolinha do Professor Raimundo. Ela fez a Dona Bela, foi o seu papel marcante até o final da sua carreira. Estados Unidos de Chico City, Os Trapalhões, Chico Total e o Zorra Total, quadro da Escolinha do Raimundo, que era incluído e ela participava. Foi uma grande atriz, deixou um legado fantástico. Em 26 de agosto de 1999, Zezé sofreu um derrame cerebral e foi internada na Clínica Bambina, no bairro Carioca do Botafogo. De acordo com os médicos, ela tinha um aneurisma cerebral que havia se rompido. Ela seria operada, mas devido ao seu estado fragilizado, os médicos optaram por fazer uma drenagem do coágulo. Depois de 46 dias internado, a atriz faleceu no dia 9 de outubro de 1999, aos 83 anos de idade. Seu corpo foi cremado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Grande perda para o nosso humor. Vamos relembrar da querida humorista Maria Tereza. Tereza Palazzoli Frois, nascida em Cabreúva, no estado de São Paulo, em 13 de março de 1936 e faleceu em São Paulo em 14 de agosto de 1999. Grande atriz e comediante. Na TV, ela começou em 1958 em Histórias da Maloca. Depois veio o sucesso O Riso ao Limite. Ela chegou a fazer um programa Maria Tereza Show na TV Excelsior. Depois veio o seu grande sucesso A Praça da Alegria. Trabalhou com Bronco no Bronco Total, Domingo é Dia de Show na Tupi, Reapertura, Show do Riso, Feira do Riso, A Praça é Nossa, onde ela fez seu grande sucesso e foi seu último trabalho. Quadro fixo na Praça é Nossa, de maio de 1987 até julho de 1995, interpretando a fofoqueira Dona Valmércia, Minha Boca é um Tumbal.
né? Ela ficava lá na janelinha e ficava provocando os convidados, né? Era fantástico. Grace Benedita, uma cantora que fingia falar inglês e só enrolava, né? Também era outro grande papel. Maria Tereza ficou internada no Hospital São Camilo, se recuperando de um infarto. Recebeu alta médica e estava sob cuidados médicos quando teve complicações provocadas por um edema pulmonar agudo e faleceu em 14 de agosto de 1999. Maria Tereza tinha doença de Parkinson, grande nome da nossa TV e do nosso humor. Faleceu aos 63 anos de idade. Que saudade. Vamos relembrar agora de Vevez Gama, cantora brasileira, nascida em João Pessoa, na Paraíba, terra da minha mãe, em 8 de dezembro de 1939, faleceu em Recife, Pernambuco, em 6 de dezembro de 1999. Foi uma cantora brasileira. Ela variava do frevo à MPB, era bastante eclética, considerada uma das mais belas vozes da era de ouro do rádio. Foi casada com o humorista Luiz Queiroga. Ela faleceu no dia 6 de dezembro de 1999, aos 59 anos de idade. Vamos relembrar de Milton Banana, baterista da Bossa Nova. Antônio de Souza, mas foi como Milton Banana que ficou conhecido no mundo da música. Acompanhou vários grandes músicos. Vou citar apenas alguns: Roberto Menescal, Baden Powell, Sérgio Mendes, entre outros. Participou da gravação original de Chega de Saudade, do João Gilberto. Participou, né, de shows do Carnegie Hall, em Nova York. Foi um grande nome da música. Faleceu em sua casa, onde se recuperava de uma cirurgia. Ele tinha 64 anos de idade, um dos grandes nomes da Bossa Nova. Vamos relembrar também de outro querido humorista, que foi o Milton Carneiro. Ele, nascido no Rio de Janeiro em 25 de setembro de 1923 e faleceu no Rio de Janeiro em 8 de dezembro de 1999. Ator e comediante brasileiro. O seu personagem Atanagildo, do programa humorístico escolhido Professor Raimundo, foi seu maior destaque realmente. Ele começou a trabalhar no cinema, mas na TV começou em Rosinha do Sobrado em 1965. Participou do Balança Mas Não Cai, Faça Humor Não Faça Guerra, vários programas do Chico Anísio, como Chico City, Chico Total, Chico Anísio Show, Clara Escolinha, Satiricon, Planeta dos Homens, Guerra dos Sexos, foi a novela que ele participou, Vivo Gordo, Estados Unidos de Chico City, Chico Total, segunda versão, e também terminou sua carreira em 1999 no Zorra Total. Ele fazia parte desse elenco. Ele faleceu em 8 de dezembro de 1999 de ataque cardíaco, aos 76 anos de idade. Grande nome do humor. Murilo Caldas, irmão Silvio Caldas, grande nome. Murilo Caldas, nascido no Rio de Janeiro em 27 de junho de 1905 e faleceu no Rio de Janeiro em 4 de março de 1999, cantor e compositor da música popular brasileira. Ele faleceu aos 93 anos de idade. Vamos relembrar do ator Paulo Porto. Ele, nascido em Muriaé, no estado de Minas Gerais, em 1º de setembro de 1917 e faleceu no Rio de Janeiro em 3 de julho de 1999. Fez várias participações no cinema. Na TV, começou em 1953 em Coração del Ator. Participou também do Grande Teatro Tupi, A Moreninho, Bem Amado, Brilhante, Vale Tudo, Top Model, e seu último trabalho foi em Desejo, de 1990. Várias peças teatrais. Ele estava internado há mais de 20 dias devido à pneumonia, quando faleceu no dia 3 de julho de 1999, em decorrência de uma parada cardíaca. Ele tinha 81 anos de idade. Ele foi casado com a inesquecível Pipi Ferreira. Vamos falar do músico sertanejo Xavantinho, que fez dupla por muitos anos com Pena Branca, formando uma das duplas mais queridas da música sertaneja, Pena Branca e Xavantinho. Ranulfo Ramiro da Silva, nascido em Cruzeiro dos Peixotos, no estado de Minas Gerais, em 26 de dezembro de 1942, e faleceu em São Paulo em 8 de outubro de 1999, conhecido como Xavantinho. Fez história realmente, foram os irmãos que fizeram bastante sucesso na música sertaneja. A dupla encerrou sua carreira dia 8 de outubro de 1999, com a morte de Xavantinho, com apenas 56 anos de idade. Pena Branca ainda continuou sua carreira solo até falecer em 8 de fevereiro de 2010, aos 70 anos de idade, vítima também de um infarto. Vamos relembrar agora do palhaço Pirulito, o Antônio Maglione. Ele ficou bastante conhecido realmente por sua parceria com Mazzaropi. Ele nasceu em Nova Europa, no estado de São Paulo, em 1º de novembro de 1922 e faleceu em Votorantim, no estado de São Paulo, em 25 de dezembro de 1999, aos 77 anos de idade. Tornou-se muito amigo de Márcio Mazzaropi e participou de diversos filmes, como o Jeca Tatu, o Jeca e o Macumbeiro, né, fazendo o nhonhô, o Jeca Fofoqueiro no Céu,
é o meu preferido. O Jack Égua Milagrosa foi um querido palhaço. Veio de uma família circense. Ele faleceu aos 77 anos de idade. Vamos falar agora do ator Plínio Marcos. Plínio Marcos de Barros, nascido em Santos, no litoral paulista, em 29 de setembro de 1935, faleceu em São Paulo em 19 de novembro de 1999. Vamos falar aqui de alguns de seus trabalhos. Ele participou principalmente do teatro. Ele fez o Noel Rosa, o Poeta da Vila e seus Amores, um musical de bastante sucesso. Escreveu vários livros. Marcos era portador da diabetes. Sua saúde entrou em declínio a partir de agosto de 1999, quando sofreu um derrame cerebral e deixou sequelas como paralisação do seu lado esquerdo, incapacitando sua respiração sem o auxílio de aparelhos. Após sofrer o segundo derrame, no fim de outubro, foi internado no Instituto do Coração em São Paulo, com infecção pulmonar. Faleceu em 19 de novembro de 1999, aos 64 anos de idade. O corpo foi cremado no cemitério da Vila Alpina e suas cinzas jogadas no mar de Ponta da Praia, em Santos. Grande nome. Regina Braga, uma grande roteirista e escritora brasileira. Regina Lúcia Viana Braga, nascida no Rio de Janeiro em 13 de novembro de 1941, faleceu no Rio de Janeiro em 1º de novembro de 1999. Ela, escritora e roteirista, trabalhou em quase todas as emissoras brasileiras. Ajudou Doc Comparato, que é também um ator e escritor de novelas, na adaptação da obra épica mesmo, de grande sucesso, O Tempo e o Vento. É uma das minisséries, para mim, mais perfeitas, né? Uma adaptação de Érico Veríssimo. Trabalhou também como colaboradora de Aguinaldo Silva, da minissérie Tenda dos Milagres. Trabalhou na nova versão de Selva de Pedra, entre tantos outros. Regina faleceu em 1º de novembro de 1999. Ela foi encontrada sem vida na área de serviço, com um tubo ligado à abertura de um antigo aquecedor de água da lavanderia, e com uma máscara no seu rosto, infelizmente no Rio de Janeiro. Ela tinha apenas 57 anos de idade. Grande perda. Vamos relembrar do ator Rodrigo Santiago. Ele, nascido em Formiga, estado de Minas Gerais, em 27 de novembro de 1943, faleceu em São Paulo em 13 de outubro de 1999. Ele participou de grandes clássicos, tanto do cinema como da TV. O seu primeiro trabalho foi em Somos Todos Irmãos, de 1965. Trabalhou no clássico Beto Rockefeller, Superplau, Rebu, Lampião e Maria Bonita, Padre Cícero, Tenda dos Milagres, Fera Radical, Castelo Rá-Tim-Bum. Seu último trabalho foi uma participação em Você Decide, no ano de 1997. Ele faleceu de insuficiência cardíaca após uma cirurgia no Hospital do Coração em São Paulo. Grande nome, realmente. O humorista fantástico Rony Cócegas, inesquecível, Ronilson Nogueira Moreira, nascido em Salvador, na capital da Bahia, em 17 de abril de 1940, e faleceu em São Paulo em 25 de julho de 1999. Foi como Rony Cócegas que ficou conhecido em todo o Brasil. Ator, comediante e músico. Trabalhou em grandes clássicos. Começou em Chico City, no ano de 1973. Os Panquecas, Reapertura, Bozo, onde ele fez o Cook. Alegria 88, vários personagens. A Praça é Nossa, onde ele fazia o Lindeza. Seu grande sucesso realmente veio em Escolinha do Professor Raimundo, onde ele fez o Galeão com Bica. Estados Unidos de Chico City, onde fez vários personagens. Seu último trabalho foi Escolinha do Barulho, fazendo o clássico Galeão com Bica. Em dezembro de 1998, ele sofreu um infarto enquanto gravava a Escolinha. Socorrido a tempo, ele foi encaminhado direto para o hospital, ficando internado na UTI. Rony Cócegas faleceu aos 59 anos de idade, no dia 25 de julho de 1999, por insuficiência múltipla dos órgãos. Ele esteve internado no Hospital São Camilo por 21 dias devido à hemorragia digestiva, consequência de uma cirrose. Grande nome do humor, Rony Cócegas. Inclusive, nós somos o primeiro canal a trazer as imagens de seu túmulo, trazidas pelo nosso correspondente Henrique Silva, lá de Salvador. Trabalho fantástico. Vamos relembrar do carismático músico Rubinho, famoso pelo sexteto do Jô Soares, saudoso. Rubens Cubeiro Rodrigues, conhecido como Rubinho, nasceu em 6 de julho de 1935, faleceu em São Paulo em 12 de fevereiro de 1999. Um guitarrista brasileiro bastante conhecido. Trabalhar fazendo parte do programa Jô Soares 11:30. Em agosto de 1998, Rubinho sofreu um acidente vascular cerebral AVC, sendo internado na UTI do Hospital Bandeirantes, em São Paulo. Ele se recuperou bem e sem sequelas graves, até que em dezembro sofreu outro derrame e não recuperou mais
mais a consciência, falecendo por infecção generalizada no dia 12 de fevereiro de 1999, aos 63 anos de idade. Nosso querido Rubinho. Vamos relembrar do humorista Saracura, Oscar Pereira Rodrigues. Ele também foi apresentador de rádio e TV em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, em 12 de fevereiro de 1916. Iniciou sua carreira se apresentando em programas sertanejos da Rádio Clube de Santo André. Trabalhou no cinema, em Sertão em Festa, no Rancho Fundo. Fez quadros de humor, botando piadas sertanejas no extinto programa musical caipira da Record, Canta Viola, apresentado pelo marechal da música sertaneja Geraldo Meirelles. Ele faleceu no dia 20 de outubro de 1999, aos 83 anos de idade. Vamos lembrar do ator e humorista Walter Stewart. Walter Canales Nascimento, nascido em Birigui, no estado de São Paulo, em 22 de julho de 1922, faleceu em São Paulo em 11 de fevereiro de 1999. Vamos lembrar aqui alguns de seus trabalhos. Começou na grande universidade, Grande Teatro Tupi, em 1952, depois TV de Vanguarda, TV de Comédia, Beto Rockefeller, Boff, Espantalho, Plumas e Paetês, Humor Livre, e fez o seu papel mais marcante, fazendo o Maluco, de A Praça é Nossa, de 1987 a 1992. Vários papéis também no cinema, chegando a participar de Os Três Mosqueteiros Trapalhões e As Aventuras do Mário Fofoca, entre outros. Ele faleceu no dia 11 de fevereiro de 1999, aos 76 anos de idade, em São Paulo, vitimado por um câncer no pâncreas. Grande ator. Vamos lembrar também de um sambista fantástico, que foi Zequete, José Flores de Jesus, nascido no Rio em 16 de setembro de 1921 e faleceu no Rio de Janeiro em 14 de novembro de 1999. Foi também um grande músico, dos grandes nomes do samba. Ele participou da ala de compositores da Portela. Zequete faleceu de falência múltipla dos órgãos aos 78 anos de idade, no dia 14 de novembro de 1999. Grande nome do nosso samba. Vamos relembrar do violeiro Adalto Santos. Adalto Antônio dos Santos, nascido em Bernardino de Campos, no interior de São Paulo, em 22 de abril de 1940 e faleceu em São Paulo em 22 de fevereiro de 1999. Ele foi um violeiro, violonista, compositor e cantor. Entre seus maiores sucessos está Triste Berrante, gravada por Pena Branca e Chavantinho. Inclusive Chavantinho nós homenageamos já nesse vídeo, também falecido em 1999. Ele faleceu aos 58 anos de idade. Vamos relembrar do jogador Barata, o Alexandre Ziles, nascido em Porto Alegre em 22 de setembro de 1951 e faleceu em 16 de outubro de 1999. Ele foi um jogador de futebol de salão que atuava como goleiro e defendeu a seleção brasileira de futsal. Ele faleceu vítima de um acidente automobilístico aos 48 anos de idade. Kirk Allen, primeiro Superman, no seriado de 1948 e também 1950. Participou de mais de 60 filmes, entre seriados, longas-metragens e filmes para a TV. Ele faleceu dia 14 de março de 1999, aos 88 anos de idade. Toninho Baiano, jogador de futebol, ele nascido em Veracruz, na Bahia, em 7 de junho de 1948, faleceu em Salvador, em 8 de dezembro de 1999. Ele começou no Galícia, time baiano, depois foi para o Fluminense, onde fez seu maior tempo de permanência, Fluminense e Flamengo na sequência. Chegou a jogar no Al Nassr de 1980 a 1981 e encerrou no Bangu. Ele faleceu aos 51 anos de idade em 8 de dezembro de 1999. Benedito Biano foi um compositor e tocador de pífano brasileiro, natural de Caruaru, Pernambuco. Nasceu em 1912 e faleceu em Caruaru, no estado de Pernambuco, na sua terra natal, em dezembro de 1999, aos 87 anos de idade. Berta Celeste Homem de Melo. Ela é autora da Parabéns Pra Você, comumente cantada em todos os aniversários, né? Acho que é a mais executada de todas, né, no Brasil principalmente. Ela, nascida em 21 de março de 1902, em Pindamonhangaba, e faleceu em Jacareí, no estado de São Paulo, em 16 de agosto de 1999. Curiosidade, eu não sabia. Bidu Sayão, cantora de ópera. Ela, nascida em Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro, em 11 de maio de 1902, e faleceu em Rockport, Maine, nos Estados Unidos, em 12 de março de 1999. Ela foi uma importante intérprete lírica brasileira, considerada uma das maiores estrelas da ópera de todos os tempos, maiores nomes do Brasil.
Uma curiosidade que o então presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, em uma apresentação que ela fez na Casa Branca, para você ver a importância dela, ofereceu a cidadania americana, mas ela recusou. De acordo com ela mesma, ela disse a seguinte frase: no Brasil eu nasci e no Brasil morrerei. Entretanto, ela faleceu de pneumonia nos Estados Unidos em 1999, antes de completar 97 anos de idade, sem realizar os seus desejos de rever a Baía de Guanabara. Então, Lester Bowen, trompetista americano de jazz, lendário, né? Ele faleceu de um cancro no fígado aos 58 anos de idade, no dia 8 de novembro de 1999. Carlos Niemeyer, ele foi um produtor de cinema brasileiro, ele foi primo de Oscar Niemeyer, um boêmio, né? Ele nascido no Rio de Janeiro em 9 de setembro de 1920, faleceu no Rio de Janeiro em 20 de dezembro de 1999. Ele era conhecido por pertencer ao famoso Clube dos Cafajestes, uma turma de playboys, né? Nascidos no Rio de Janeiro nos anos 50 e 60. Parceiro de Ibrahim Suede e também do ator Jesse Baladão. Ele faleceu de causas naturais aos 79 anos de idade. Carolina Cardoso de Menezes, compositora e pianista brasileira, nascida no Rio de Janeiro em 31 de maio de 1913, faleceu no Rio de Janeiro em 31 de dezembro de 2000. Ela teve a oportunidade de conhecer Chiquinha Gonzaga, com quem teve algumas aulas. Ela se tornou famosa graças ao rádio, né? Emissoras como Rádio Tupi, Educadora, Marique Veiga. Ela ficou especializada em choros e sambas. Pouco antes de falecer, ela revelou desapontada por não haver sido convidada para se exibir na minissérie Chiquinha Gonzaga da Rede Globo. E faleceu com essa mágoa. Ela faleceu de causas naturais em sua casa, bairro do Meia, aos 87 anos de idade, sepultada no São João Batista. Catone, compositor e sanfoneiro. Sebastião Vitorino Teixeira dos Santos, nascido em Ouro Preto, estado de Minas Gerais, em 13 de maio de 1930, faleceu no Rio de Janeiro em 8 de agosto de 1999. Ele tinha 69 anos de idade. Marguerite Chapman, atriz de filmes como Voo para Marte, faleceu no dia 31 de agosto de 1999, em Burbank, Califórnia, aos 81 anos de idade. Vamos relembrar de Charles Brown, o grande músico, cantor, pianista de blues americano. Seu ritmo influenciou as décadas de 40 e 50. Foi um grande lendário da nossa música. Faleceu no dia 22 de janeiro de 1999, aos 76 anos de idade. Insuficiência cardíaca congestiva. O lendário Charles Brown. Miss Miro, nascida em Belgrano, em Buenos Aires, em 16 de setembro de 1965 e faleceu em Flores, na Argentina, em 1º de junho de 1999. Atriz, bailarina, vedete, uma grande personalidade argentina. Durante anos, ela ocultou da imprensa sua condição de soropositiva HIV, até o seu falecimento em 1º de junho de 1999, devido a um linfoma relacionado à AIDS. Ela tinha apenas 33 anos de idade. Danilo Martins, grande jogador brasileiro que atuou como goleiro. Ele, nascido em Criciúma, no estado de Santa Catarina, em 15 de julho de 1951, e faleceu em Joinville, no estado de Santa Catarina, em 15 de julho de 1999, apenas 48 anos de idade. Ele começou no Próspera, de Santa Catarina, jogou pelo Avaí, Joinville e Comerciário. Após passar algum tempo internado no Hospital Dona Helena de Joinville, Danilo faleceu no dia 15 de julho de 1999, com apenas 48 anos de idade, e incrivelmente por falência múltipla dos órgãos. Grande jogador. Vamos agora falar de Danny Dayton, que foi um grande ator e participou de séries como MASH, Friends, Chips, O Incrível Hulk. Ele faleceu aos 75 anos de idade no dia 6 de fevereiro de 1999. Dusty Springfield foi também uma cantora e produtora musical britânica da música pop e do soul. Foi eleita pela revista Rolling Stones uma das melhores vozes de todos os tempos, estando na 35ª posição das melhores cantoras do mundo. Faleceu no dia 2 de março de 1999, aos 59 anos de idade. Ela, mesmo depois de diagnosticada com câncer de mama, ela continuou cantando. Uma lenda da música. Ed Kubi foi um compositor e produtor musical americano, conhecido por sua participação no The Four Preps. Ele faleceu vitimado pela leucemia em 19 de setembro de 1999, aos 61 anos de idade, em Honolulu, no Havaí. Faith Domergue foi uma atriz norte-americana. Ela atuou no filme Onde Impera a Traição, com Audie Murphy, clássico, né? E também no Faroeste Bonanza. Faleceu dia 4 de abril de 1999, aos 74 anos de idade, vitimada pelo câncer. Fernando Barreto foi um boxeador brasileiro.
brasileiro é um caso triste também, o desse boxeador brasileiro. Ele nascido em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, em 3 de julho de 1937 e faleceu em abril de 1999. Ele foi um pugilista brasileiro, campeão brasileiro e sul-americano de boxe da categoria meio-médios e chegou a ser o terceiro colocado no ranking do Conselho Mundial de Boxe. Sua carreira no pugilismo terminou na luta contra o argentino Jorge Fernandes em 10 de junho de 1966, no auditório da TV Excelsior de São Paulo. Ao ser disputado o 7º round, após Fernandes nocautear Fernando Barreto, ele bateu forte na quina do tablado, fora do ringue, e não se levantando por um tempo. Logo depois acordou e foi para o vestiário, chegando a cair novamente, entrando em coma. Foi do ringue para o Hospital da Beneficência Portuguesa e submetido a uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro. O resultado final da luta, consequentemente, foi uma tragédia televisionada ao vivo. Gerou grande comoção no país. Sobreviveu, após 18 dias em estado de coma, 1 mês sem falar e 3 meses de cadeira de rodas. Mas teve que abdicar definitivamente da carreira esportiva do boxe. Fez fisioterapia por 3 anos, passou a ganhar uma pequena pensão por invalidez da Marinha Brasileira. Em 1979, o Jornal da República informava, em uma matéria dedicada ao boxe, que Fernando Barreto, após 10 anos da luta que o vitimou, caminhava com dificuldade e falava em um balbúcio. Em 1987, o Jornal do Brasil publicou que Barreto, ainda com sequelas, morava em um bairro carioca de Vila Isabel e tornara-se vendedor de livros infantis, além de vender títulos do Clube do Vasco da Gama e de pertencer ao quadro móvel de funcionários da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro. Ele vendia revistas e fichas telefônicas nas proximidades do Bar do Petisco da Vila. Morreu infelizmente pobre e esquecido da grande mídia. Os maiores nomes do boxe do Brasil. Felipe Núñez foi um treinador de futebol argentino com importante passagem pelo futebol brasileiro. Ele, nascido em 19 de agosto de 1920, em Buenos Aires, na Argentina, faleceu em 6 de março de 1999 em São Paulo, com 78 anos de idade. Ele treinou, vou colocar aqui apenas alguns dos times: o Santiago do Chile, o Sport Boys, Cruzeiro, Jabaquara, Vasco da Gama, Palmeiras, Portuguesa Santista, a Seleção Brasileira de 1965, olha que interessante, hein? Corinthians, eu estou pulando muitos, foram vários times, teve uma carreira incrível. E encerrou no Palmeiras Feminino de 1997. Mais uma triste história também. Ele morreu no dia 6 de março de 1999, 78 anos de idade. Treinou grandes times, mas ele morava, por falta de recursos, nas dependências do projeto Jerusalém Ação Social, da comunidade de Heliópolis, em São Paulo. E treinava voluntariamente um time de crianças carentes na escolinha de futebol das meninas. Ao todo eram 97. Seu sonho é que houvesse uma estrutura adequada para que as crianças da comunidade pudessem aprender o esporte. Somente após a sua morte, a comunidade conseguiu construir um centro esportivo e colocaram seu nome em sua homenagem, Centro Esportivo Felipe Núñez. Vamos relembrar do jogador e também treinador Flávio Costa. Ele, nascido no Rio de Janeiro em 15 de setembro de 1906, faleceu no Rio de Janeiro em 22 de novembro de 1999. Ele jogou no Flamengo em 136 jogos, marcando 16 gols. Ele treinou o Flamengo, Santos, Portuguesa, Vasco, Colo-Colo, Porto e o Bangu, entre outros, no dia 22 de novembro de 1999, aos 93 anos de idade. Floriano Belian foi um cantor juvenil brasileiro muito popular nas décadas de 20 e 30. Nascido no Rio de Janeiro em 3 de fevereiro de 1913 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de setembro de 1999. Em 1993, aos 80 anos, ele foi diagnosticado com enfisema pulmonar. Ele faleceu 6 anos depois no Hospital Santa Lúcia, no Rio de Janeiro, vítima de infecção pulmonar. Infelizmente, faleceu esquecido pela mídia. Geraldo Miranda, grande guitarrista brasileiro. Ele, nascido em Vitória, no Espírito Santo, em 23 de julho de 1919, faleceu no Rio de Janeiro em 22 de novembro de 1999. Ele foi irmão do Lauro Miranda, grande pianista brasileiro. Quando faleceu, ele tinha 80 anos de idade. Geraldo Tim, mais um jogador brasileiro e também foi treinador e preparador físico brasileiro, que integrou a comissão técnica da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 86,
82 e 86. Ele, como jogador, atuava como lateral esquerdo. Ele nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1º de setembro de 1942 e faleceu em Porto Alegre no dia 13 de junho de 1999. Ele atuou nos times São José, Internacional, Novo Hamburgo, Corinthians, também o Ferroviário do Paraná. Portador do mal de Alzheimer, Gilberto Tim teve uma parada cardiorrespiratória em sua casa na noite do dia 13 de junho de 1999, infelizmente vindo a falecer. Ele tinha 56 anos de idade apenas. Gilda Sarmento foi uma atriz, locutora, apresentadora e cantora brasileira. Ela nascida no Rio de Janeiro em 2 de maio de 1928 e faleceu em Porto Alegre em 27 de maio de 1999. Na TV, ela começou atuando em O Espigão, grande sucesso. Primeira versão de Anjo Mal, Escravizaura, Os Gigantes, Ciranda de Pedra, e seu último trabalho foi em O Tempo e o Vento, grande clássico de 1985. Ela faleceu no dia 27 de maio de 1999, timada por um infarto. Ela tinha 71 anos de idade. Sandra Gold, ela ficou famosa sendo aquela fofoqueira da A Feiticeira, série maravilhosa. Ela faleceu no dia 20 de julho de 1999, aos 82 anos de idade, em Burbank, Califórnia, nos Estados Unidos. Green Gucci foi uma cantora americana e backing vocal de grandes lendas. Ela fez backing para lendas do reggae como Gregory Isaacs, Buddy Wailer, Stevie Wonder, Madonna. Foi um grande nome, realmente. Ela faleceu aos 48 anos de idade em 3 de fevereiro de 1999 em decorrência de um câncer no útero. Grande nome do Rhythm and Blues. Emute Henrique Wendell também foi um grande goleiro, nascido em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, em 29 de julho de 1934 e faleceu em 19 de fevereiro de 1999. Ele foi um goleiro que marcou a época no Grêmio, mas também jogou no Força e Luz, Corinthians e Cruzeiro. Ele faleceu no dia 12 de fevereiro de 1999, aos 64 anos de idade. Brian James foi um ator norte-americano. Ele participou de clássicos como Tango e Cash, Crepúsculo de Aço, ao lado de Patrick Swayze. Foi um grande nome no cinema. Participou também de Escorpião Vermelho, o Red Scorpion, Silverado, Telemento, 48 Horas, entre tantos outros. Faleceu em 7 de agosto de 1999, aos 54 anos de idade, em Malibu, Califórnia, de um ataque cardíaco fulminante. Grande nome do cinema. Vocês sabem que eu não gosto muito de fazer homenagens a políticos, mas eu não poderia deixar de registrar o falecimento do presidente João Figueiredo. João Batista de Oliveira Figueiredo, nascido no Rio de Janeiro, em 15 de janeiro de 1918, e faleceu no Rio de Janeiro em 24 de dezembro de 1999. Ele foi o 30º presidente do Brasil, de 1979 a 1985. Ele faleceu aos 81 anos de idade. Ele faleceu na véspera do Natal de 1999, vítima de insuficiência renal e cardíaca. Foi sepultado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. João Saad, ele nascido em Monte Azul Paulista, no estado de São Paulo, em 22 de julho de 1919, faleceu em São Paulo em 10 de outubro de 1999. Ele foi um grande empresário, editor e fundador do grupo Bandeirantes de Comunicação. Ele faleceu vítima de um câncer generalizado aos 80 anos de idade. Joel Vieira de Souza, a gente não temos nenhuma foto desse jogador de futebol, mas vamos deixar registrado que ele, nascido em Florianópolis em 1906 e faleceu na sua terra natal em 4 de novembro de 1999. Ele atuou como meio-campista e lateral esquerdo, foi uma lenda do Avaí. Ele faleceu aos 93 anos de idade de problemas cardíacos. Scatman John, músico e cantor. Ele foi um grande sucesso do techno com a música Sky Ba Bop Ba Dop Bop. Ele faleceu no dia 3 de dezembro de 1999 aos 57 anos de idade. Ele tinha sido diagnosticado com câncer no pulmão, lendário da música. Vamos lembrar do baterista Kami, era um músico japonês da banda Malice Miser. Ele faleceu no dia 21 de junho de 1999, enquanto dormia de um aneurisma cerebral. Ele tinha apenas 27 anos de idade. DeForest Kelley, conhecido do Star Trek, realmente fez história nessas produções. Ele faleceu no dia 11 de junho de 1999, aos 79 anos de idade. Era o Dr. McCoy. Luiz Arruda Paz, também um compositor, nascido em São Paulo em 8 de maio de 1926 e faleceu em Praia Grande, no litoral do estado de São Paulo, em 10 de março de 1999. Ele esteve presente na inauguração da TV no Brasil em 1950. Fez parte
de programas lendários como Almoço com as Estrelas, do Ailton Rodrigues e Lolita Rodrigues, e O Instante Maestro, com Flávio Cavalcante. Ele faleceu aos 72 anos de idade. Fredo Fest, bem outro compositor e arranjador do jazz brasileiro. Ele foi um dos fundadores do movimento Bossa Nova. Ele trabalhou nos Estados Unidos com o grande cantor Sérgio Mendes. Ele faleceu no dia 8 de outubro de 1999, com 63 anos de idade, de insuficiência hepática, em Tampa, na Flórida. Ele tinha apenas 63 anos de idade. Maria Aparecida Baxter, uma atriz brasileira, nascida em Carmo de Paranaíba, no estado de Minas Gerais, em 3 de dezembro de 1918, e faleceu em São Paulo em 12 de setembro de 1999. Vamos relembrar aqui alguns de seus trabalhos, a primeira e a segunda versão. Olha, interessante. Um dos seus primeiros trabalhos foi a Éramos Seis, primeira versão de 1958. E seu último trabalho foi justamente a versão de Éramos Seis de 1994. Que coincidência. Ela também trabalhou em Redenção, outro grande sucesso. Olha, eu pulei vários trabalhos. Hospital, Os Imigrantes, Sombras do Passado, Pai e Éramos Seis de 1994. Ela faleceu aos 80 anos de idade, no dia 12 de setembro de 1999. Victor Maturi, grande ator de filmes épicos, grandes clássicos. O meu preferido é o Sansão e Dalila. É um filme fantástico, realmente. Também Aníbal, o Conquistador, O Manto Sagrado. Ele chegou a fazer teste para O Vento Levou, mas não conseguiu o papel. Olha que interessante, um grande ator. Ele se afastou da vida artística e das agitações de Hollywood e foi levar uma vida pacata nos seus últimos anos, morando com sua família em um rancho localizado em Santa Fé, Califórnia. Victor Maturi faleceu no dia 4 de agosto de 1999, aos 86 anos de idade, de leucemia. Grande lenda do cinema. Mitar Subotic, conhecido como Suba, foi um músico, compositor da Iugoslávia, mas radicado no Brasil. Ele nasceu em Novi Sad, na Iugoslávia, em 23 de junho de 1961. Faleceu em São Paulo em 2 de novembro de 1999. Produziu discos de grandes nomes, como Marina Lima, Arnaldo Antunes, Dinho Ouro Preto, Edson Cordeiro, Bebel Gilberto, entre outros. Foi um triste fim desse produtor. Ele faleceu durante a produção desse álbum da Bebel Gilberto, quando o estúdio pegou fogo em seu apartamento, em que ele morava sozinho, na Vila Madalena. O Suba, como era conhecido, não resistiu à inalação de fumaça, enquanto tentava resgatar o material de gravação que havia produzido. Na época, também iria produzir novos álbuns de Daniela Mercury e Skank. Triste história, ele tinha apenas 38 anos de idade. Grande produtor musical. Orlando Pereira, craque do meu Vasco da Gama. Ele nascido em Santos, em 22 de janeiro de 1949, e faleceu em São Vicente, estado de São Paulo, em 4 de setembro de 1999. Ele jogava como lateral direito. Ele, um dos maiores ídolos também do Santos, jogou no Curitiba, América. Mas eu falo craque do meu Vasco da Gama porque ele jogou 320 partidas. Chegou a jogar no Udinese e encerrou no Curitiba. Ele, infelizmente, tinha 49 anos quando sofreu um acidente doméstico e ficou tetraplégico. Em seu último ano de vida, ele só mexia a cabeça e não falava mais. Causa oficial do falecimento foi embolia pulmonar. Ele tinha 50 anos de idade. Triste história para um grande jogador. Oswaldo Baliza é outro jogador de futebol, nascido em Tanguá, estado do Rio de Janeiro, em 9 de outubro de 1923 e faleceu dia 30 de setembro de 1999, aos 75 anos de idade. Jogou pelo Botafogo, meu Vasco da Gama, Bahia e Sport de Recife. Um grande futebol. Oswaldo Baliza. Chegou a vez de relembrarmos do produtor musical jamaicano Augustus Pablo. Ele também era devoto do Rastafari. Ele gravou muitos artistas jamaicanos do reggae e do dub, entre eles Hugh Mundell, Jacob Miller, Bob Marley, The Wailers, entre outros. Ele faleceu decorrente de uma pneumotórax em 18 de maio de 1999 no hospital de Kingston. Ele tinha problemas neuromusculares em decorrência de uma miastenia grave. Tinha apenas 41 anos de idade. Vamos a lembrar do sambista baiano Panela, Vivaldo Jesuíno de Souza, considerado um dos mais importantes compositores do samba de raiz da Bahia. Ele compôs o hino do Clube Vitória da Bahia. Ele faleceu no dia 20 de maio de 1999, aos 55 anos de idade, vitimado por um infarto, enquanto ele realizava um show em Salvador em homenagem ao sambista Batatinha. Infelizmente, faleceu jovem ainda. Bob Peck,
conhecido pelo filme em Jurassic Park, ele, em 1994, foi diagnosticado com um tipo não revelado de câncer. Peck foi submetido a quimio e radioterapia. No entanto, Peck faleceu em sua casa em Londres, na Inglaterra, em 4 de abril de 1999, com apenas 53 anos de idade. Dana Plato, ela ficou conhecida pela série Arnold, aqui no Brasil, ao lado do saudoso Gary Coleman. Ela tinha apenas 34 anos de idade quando tirou sua própria vida. Rex Allen, cantor e ator também de filmes de faroeste. Cowboy do Arizona foi um dos seus filmes de maior destaque. Ele faleceu em 17 de dezembro de 1999 em Tucson, no Arizona. Sofreu um infarto enquanto caminhava. Sem perceber o que acontecia, seu assistente acabou, infelizmente, por atropelá-lo, o que causou seu falecimento. Rex Allen. Marcus Ray, roteirista e escritor. Nascido em São Paulo em 17 de fevereiro de 1925, faleceu em São Paulo em 1º de abril de 1999. Ele produziu diversas chanchadas, produzidas pela chamada Boca do Lixo de São Paulo. Memória de um Gigolô foi um dos seus grandes sucessos. Em 1999, após voltar de uma viagem à Europa, ele foi internado no Hospital Paulistano para uma cirurgia e não resistindo às complicações. Ele tinha câncer generalizado, falecendo aos 74 anos de idade. Rick Danko, músico da The Band, ele chegou a tocar com Bob Dylan. Ele faleceu vítima de um ataque cardíaco aos 55 anos de idade em 10 de dezembro de 1999. Rory Calhoun, vários filmes de faroeste também, grande lendário. Trabalhou em The Texans, Como Agarrar um Milionário ao lado de Marilyn Monroe, trabalhou com Robert Mitchum, entre tantos outros. Ele era diabético e teve complicações de enfisema pulmonar e vindo a falecer aos 76 anos de idade, no dia 28 de abril de 1999 em Burbank, Califórnia. Mark Sandman fundou a banda Treehead Heights e criou também a banda Morphine. Mark veio a falecer no dia 3 de julho de 1999 durante uma apresentação no festival They Name the Rock, na cidade de Palestina, na Itália. Vítima de um ataque cardíaco fulminante. Ele tinha 46 anos de idade. Vamos relembrar do jogador de futebol Saul Oliveira, um dos maiores ídolos do Avaí. Nascido em Florianópolis em 7 de dezembro de 1919 e faleceu em sua terra natal em 10 de julho de 1999. Foi um símbolo do Avaí Futebol Clube. Foi o maior artilheiro estadual do país, marcando 401 gols. Jogou de 1939 a 1953. Ele também defendeu o Tamandaré, Bandeirantes, Cruzeiro, mas foi no Avaí o seu destaque, a qual ele chegou também a treinar. Ele faleceu em 10 de julho de 1999 aos 79 anos de idade. Sylvia Sidney, de filmes como Marte Ataca, Madame Butterfly, Os Fantasmas Se Divertem, e foi, para mim, o que eu mais me lembro, realmente, dessa grande atriz. E faleceu aos 88 anos de idade, no dia 1º de julho de 1999. Grande atriz. Sinclair Pinckney, um saxofonista que tocou ao lado de James Brown, um dos maiores nomes da música mundial. Sofrendo de problemas de saúde por anos, ele deixou a banda de Brown em 1999, falecendo logo após, aos 68 anos de idade. Grande músico. Susan Stromberg, de filmes como Férias de Amor e Viagem ao Mundo da Alucinação. Trabalhou com William Holt, Harry Fonda, entre outros. Ela faleceu no dia 21 de janeiro de 1999, aos 60 anos de idade, em Nova York. Vamos relembrar de Tico Tico, um dos primeiros repórteres da TV brasileira. José Carlos de Moraes, mas foi como Tico Tico que ficou conhecido. Nascido em Engatuba, no estado de São Paulo, em 24 de novembro de 1922 e faleceu em São Paulo em 15 de setembro de 1999. Ele teve a honra de entrevistar todos os papas de sua época. Ele trabalhou na TV Tupi de São Paulo e também na TV Bandeirantes de São Paulo. Ele faleceu no dia 15 de setembro de 1999 aos 76 anos de idade. E para encerrar as homenagens para o ano de 1999, vamos relembrar do cantor de jazz norte-americano Joey Williams. Ele que entrou no Hall da Fama no ano de 1992. Ele faleceu no dia 29 de março de 1999, aos 80 anos de idade. Grande lenda da música. Você que assistiu o ano de 1998 e deixou o seu recadinho à sua cidade, vamos a um alô super especial para você. Genichena, minha amiga gaúcha, obrigado. Vitor Andrade, Alexandre Lopes, Cleidmar Robson, sempre com a gente. Carlos Borges dos Santos, amigo Sargento, obrigado lá de Ponte Branca, Mato Grosso. Arielvaldo Fernandes,
Valmiro Peonório, Geraldo Roque Cardoso, Walter Lázaro, lá da Bahia, Janete Cinzato Vital, também mandar um abraço aqui para Ji-Paraná, estado de Rondônia, também acompanhando a gente, André Burgos Winchester, lá do Maranhão, Felipe Barros, Luiz Calvo lá de Itapuã, Salvador, Bahia, a Cláudia, sempre nos acompanhando lá em São Paulo, o Jorge Tatsuta do Japão, o Edney Davi, Valtinho 13, Araucária, Paraná, obrigado, o Alexandre Alex, André Luiz Araújo, de Jundiaí, Maria Barros, obrigado, Silvio Santos Colorado, o Alexandre Moraes, José Sebastião Silva, Antônio Silva, de Felixlândia, Minas Gerais, o Reginaldo Calil, de Tuverava, São Paulo, Estela Ribeiro, Eli Ferreira, de Pouso Alegre, Minas Gerais, obrigado a vocês pelo carinho. Então esse foi o vídeo de hoje, relembrando famosos que faleceram no ano de 1999. Obrigado a vocês pelo carinho e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Até lá!